Salve galera, beleza? Tudo bem? Seja bem-vindo aqui a mais um vídeo, tá? E no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia, conversar de um tema muito pedido aqui no canal. Amigos e parceiros de profissão, né? A gente vem acompanhando bastante aí as evoluções da IA e a gente vem principalmente acompanhando aí as últimas atualizações que tivemos aí no GPT-5 e no Octos do Anthropic. E muitos devs vieram para mim para debater a seguinte situação: a IA vai tomar realmente o emprego dos devs? Cada vez mais a gente mesmo está alimentando a IA com o nosso conhecimento. Eu até fiz alguns vídeos antigos aqui a respeito da IA. Eu sempre obtive uma opinião positiva. Eu sempre falei que a IA viria no futuro para a gente parar de fazer tarefas recorrentes e a gente iria por uma posição de pensador, de estrategista. Eu fiz, acho que tem um vídeo meu antigo aí que tem na internet. Eu não lembro se eu coloquei aqui nesse canal, mas eu tenho um vídeo que fala a respeito disso, tá? Deve ter uns 3 anos esse vídeo. Mas o tema de hoje é mais focado em dev. E aí a gente leva a nossa discussão de uma forma mais nichada. E hoje o impacto que bastante me chama atenção em dev, porque é minha profissão. E eu acredito que é a sua profissão que você tá aqui nesse canal. Esse canal é focado em dev. E aí, galera, vem o questionamento: será que o dev raiz acabou? O dev artesão, aquele profissional que escreve código na unha. A gente brincava até no passado, né? Não tão passado assim, né? O escovador de bit. Aquele cara que ele quer otimizar bit a bit da sua aplicação. Ele quer ali ter o máximo possível de performance. É um cara focado em escrever código. Será que esse artesão do código tá acabando, galera? Quando eu falo de artesão do código, eu estou me referindo a esses profissionais que mais tradicional, assim como eu, que nós iniciamos ali numa era onde a gente escrevia o código e otimizava cada linha, cara. Cada detalhe era importante pra gente. E hoje nós temos aí a IA, que a gente pode se beneficiar muito disso, né? Pode nos ajudar bastante. Mas no passado já tivemos outras ferramentas. Eu, por exemplo, no início da minha carreira existia uma ferramenta, uma ideia chamada Dreamweaver, que ela tinha algumas opções dentro dela de arrasta e solta, cara. E aí você conseguia fazer conexão com o banco de dados, fazer inserção, exclusão, fazer o velho CRUD, né? Utilizando essa ferramenta. E aí a gente tinha uma ferramenta chamada Firework, que funcionava mais ou menos assim. Tinha uma ferramenta chamada Firework que a gente construía a interface, o nosso HTML, e a gente exportava um formato que esse Dreamweaver ele lia. E aí a gente clicava ali nas partes da interface, e aí a gente, com poucos cliques, a gente configurava ali uma seção do banco de dados, uma leitura e etc. E naquela época já se falava muito, já fazia um grande estrago no mercado nessa ferramenta. E os anos foram passando e percebo que quase ninguém fala ou sequer conhece essa ferramenta. E ela impactou bastante lá no início da minha carreira. E aí, cara, eu tinha essa discussão dentro de mim. Será que, ainda mais que estava no começo, né? Será que ainda vale a pena focar aqui no desenvolvimento de software? Visto que, essa ferramenta aqui é incrível. Será que focar no código seria a melhor maneira de entregar um software com qualidade e em menos tempo? Que era o que vendia essas ferramentas, que sempre vende essas ferramentas, né? E nessa época, galera, eu me orgulhava porque eu escrevia um código SQL diretamente dentro do meu banco de dados. Cara, eu criava tabelas, eu criava ali
a modelagem de dados ali por dentro ali, tudo utilizando código. Eu achava aquilo super maneiro, e eu acho até hoje, tá? Acho interessante. Embora hoje em dia eu não prefiro utilizar ferramentas para isso. Olha que interessante. E esse dev artesão, e tem até uma framework chamado Laravel, que eu utilizei bastante, utilizo às vezes para alguns freelas, e ele tinha lá tem até hoje, tá? Um slogan que é o framework desenvolvido para artesão da web, algo desse tipo, né? E aí, cara, esse dev raiz, esse cara que lá no começo da minha carreira era um cara que ficava num quarto escuro, era um cara menos notado, vamos dizer assim. E aí, de uns anos pra cá, eu percebo que esse artesão da web, artesão do software, ele vem cada vez mais se remodelando, vamos dizer assim. Aquela ideia de programador no quarto escuro, programador da garagem, com um monte de tela preta e código saltando pelos olhos, isso cada vez mais vem se acabando. E assim, eu particularmente eu gosto, tá? Foi uma fase que eu vivi da minha carreira, eu tenho uma certa nostalgia ali, que construir o meu próprio código, cara, era algo sensacional. Você vê uma linha ali que você escreveu impactar ali, de repente, numa performance do seu código, ou de fato trazer uma solução ali. Aí no caso não seria uma linha, seria mais ali o conjunto total da obra, né? Entregue pro seu cliente, aí você colher esse feedback. Muitas vezes o feedback do cliente é mais de usabilidade mesmo, né? A gente que vê ou tenta procurar mais questão de performance é coisa de programador, né? A gente sempre vai dar um olhinho ali e vai focar bastante em performance. Precisamos otimizar o nosso código para obter mais performance. E às vezes até, cara, essa performance às vezes até é uma coisa que a gente, em outro vídeo a gente pode conversar. O que é performance? O que é um nível aceitável? Isso é muito importante a gente ter essa maturidade. E meus amigos e minhas amigas que estão aqui presentes no canal, as empresas, elas sempre buscaram aumento de lucro, produtividade, entregar mais em menos tempo. As empresas sempre buscaram isso. E, cara, é inegável hoje que a IA, ela potencializou a nossa velocidade de entrega. Eu sou prova viva disso, eu utilizo bastante. E a gente precisa aprender a lidar com isso. Hoje, a gente tem que entrar no papel mais de um arquiteto de solução, cara. De entender muito bem ali o problema do nosso cliente. Entender qual a entrega pode impactar na vida daquele usuário final, na vida daquela empresa. E trazer soluções, cara. Não só cuspir código, mas trazer soluções que venha contribuir para esse objetivo. A gente precisa se desapegar um pouco ali de linguagens, frameworks, tecnologia no geral, e nos apegar mais no que aquela ferramenta, olha a palavra ferramenta, uma linguagem de programação, um framework, deve ser tratado como uma ferramenta para poder solucionar um problema. E na verdade, desde o início, quando eu entrei e quando eu quis ser um desenvolvedor de software, eu sempre tive isso bem claro na minha mente. Eu sou um resolvedor de problema. E por curiosidade eu entrei porque eu sempre achei que a tecnologia poderia me proporcionar resolver um problema muito rápido. E caso dê errado, eu consigo fazer um Ctrl Z. Eu sempre gostei de construir coisas, mesmo antes de conhecer a tecnologia. O meu pai era um construtor de casas. E eu olhava aquilo ali e eu achava pirado, cara, porque ele pegava um solo vazio e ele arquitetava e levantava uma estrutura ali para um usuário final poder morar. Só que eu, que sempre gostei de construir coisas, sempre gostei dessa parte de construção, eu tive na tecnologia como eu vejo ela como solução de problema.
na qual eu consiga construir e desfazer muito rápido, caso não me agrade ou não resolva ali o problema do cliente. Isso é muito legal, cara. E nos dias de hoje, como desenvolvedor já sênior, como tech lead, eu percebi que nos últimos anos eu tive que me posicionar como esse resolvedor de problemas. Ter ali uma mínima comunicação clara e transparente com o pessoal de negócio. Conseguir transformar aqueles problemas citados ou aquelas expectativas de entrega em soluções utilizando a tecnologia, galera. E cara, as empresas, elas esperam da gente esse posicionamento. E a gente precisa ver a IA com mais carinho. Ela não é, cara, o inimigo da gente. Longe disso. Eu uso a IA como um assistente. Eu não transfiro a minha responsabilidade de arquitetar e pensar na solução para ela. Eu apenas utilizo ela como assistente. Eu digo para ela o que eu espero. Vou otimizando ali junto com ela aquele código. E mais importante de tudo, eu confiro cada linha que ela escreve. E quando tá ruim, eu falo para ela que eu quero de um outro jeito. E hoje em dia, galera, a IA tá barato. Ela ainda está barato. É bem provável que esse custo vai subir muito. Principalmente que a gente vem utilizando bastante. E a tendência é disso se valorizar. Então, agora é o momento ideal da gente usar e abusar. E ver as possibilidades. A gente criar nossos projetos próprios. De repente nossos produtos e vender na internet. Porque acredito que em breve, não tenho noção de tempo, mas em breve isso vai ficar caro. Principalmente quando as empresas começarem a aderir isso no seu ecossistema de forma menos obscura, vamos dizer assim. Porque muitos devs ainda têm esse receio de falar, cara, eu uso IA. O cara acha que vai ser mandado embora, ou que a empresa vai achar que é ruim ele estar utilizando. E assim, vai chegar um ponto que as empresas vão nos oferecer isso dentro do ecossistema dela de suporte para desenvolvimento, cara. E é de suma importância a gente se comportar como solucionador de problemas e utilizar essas tecnologias aí, nada mais é do que uma tecnologia como ferramenta que pode nos potencializar a fazer entregas mais rápidos e trazer mais lucro para a empresa, que no final das contas a empresa ela te contrata para trazer lucro. E esses devs artesão? Aquele dev artesão que ficar com esse joguinho duro de não vou utilizar, ele vai ficar para trás em pouco tempo. Porque esse dev que eu fui lá no começo, que só cospe código, cara, ele tá ficando para trás. Esse dev que só tá focado ali em escrever código mais rápido, etc., ele vai ficar para trás. Porque não tem como brigar, galera. Se a gente utilizar a IA da maneira correta, a gente vai ter devs cada vez mais entregando com qualidade mais e mais software numa produtividade absurda. E as empresas querem lucro. Quanto mais lucro em menos tempo, melhor. Não tem jeito, não tem como romantizar isso, tá? Então a gente precisa parar de ficar com esse medo, que eu acredito que a IA não vai substituir o dev. Qual dev? Aquele dev pensador, cara. Aquele dev que arquiteta suas soluções. Porque a gente, como dev, a gente tem um contexto da regra de negócio que a IA ela nunca vai ter, cara. Por mais que você tenta escrever ali um prompt para ela mais perfeito possível, ela sempre vai ter aquela visão de cuspidora de código. A IA é isso. E código virou commodity, galera. Código ali virou commodity. Então, mais do que nunca, nós precisamos se comportar como arquiteto, como engenheiro de software, entregar soluções. E tem uma coisa ainda que eu posso elencar aqui, galera, que é a questão da IA, que ela tá no começo ainda. Isso é só a ponta do iceberg. E ela tá construindo muito código ruim em produção. E aí o dev que tiver a base
bem alicerçada, o dev que não se deixou ali se iludir pela IA, porque tem dev, cara, que tudo ele transfere o pensamento pra IA, tudo ele joga pra IA, a IA cospe um código lá e ele não confere nada e só manda. E aí fica aqueles bugs silenciosos, que aí você vai criando um monstrinho, até que aquilo estoura. E aí vai ter muito, mas muito bug aí nos próximos anos sendo visto, saindo ali do background, sabe? E sendo exposto aí na internet. E aí é onde a gente deve, que somos solucionadores de problema, vamos aumentar e vamos solucionar esse problema e vamos ganhar muito dinheiro com isso. Então, cara, esse negócio de dev vai perder emprego pra IA, cara, esquece isso. Só se for aquele cara que já tava fadado, aquele dev, sabe? Aquele dev que entrou na pandemia e não se especializou, ficou ali só copiando o código do Stack Overflow, só transferindo suas responsabilidades de pensar para uma outra pessoa ou ferramenta, cara. Esse cara, esse sim, tá acabando. Em breve vai acabar. Agora o dev raiz, cara, dev raiz, que utilizar toda a sua base de conhecimento mais a IA como ferramenta e assistente, ele vai dar um salto enorme na sua carreira, cara. Isso em pouco tempo. E é isso, galera. Esse foi mais um vídeo do nosso canal. Se inscreve, curte e compartilha para mais. Um grande abraço e até já.